que é um parkinsonismo? Parkinsonismo é uma síndrome, né, caracterizada, olha, por tremor, rigidez, lentidão dos movimentos, isso é bradicinesia, e instabilidade dos movimentos. Lembrar que o parkinsonismo não é uma coisa exclusiva da doença de Parkinson. Tá? Você pode ter outras causas de parkinsonismo. Alguns medicamentos, tá, como antagonistas da dopamina, alguns tipos de toxinas bacterianas, toxinas, tá, de alguns tipos de bactérias podem também alterar também esses neurônios dopaminérgicos e levar ao parkinsonismo. Então, volte aí, nós falamos lá no Alzheimer, os processos inflamatórios infecciosos podem disparar os processos degenerativos cerebrais. Tá? Esses tipos de distúrbios motores podem ser observados numa ampla gama de doenças que danificam os neurônios dopaminérgicos, que se projetam, né, no sistema chamado nigroestriatal, ou nigroestriado, que é o sistema que liga a substância negra até o núcleo ou corpo estriado. Tá? Essa via aí, normalmente, ela é uma via dopaminérgica. Tá? Então, quando ela encontra-se alterado, o paciente apresenta essa manifestação clínica chamada de parkinsonismo. Tá? Alguns aspectos gerais. Vocês vão notar que os próximos 2 slides estão cheios de palavras. Por quê? Eu fiz esse resumo essa semana e deixei algumas coisinhas aqui para vocês. Eu já postei esse material no Canvas, está lá para vocês, né? O paper de Alzheimer, o paper de Parkinson. Tem essa apresentação aqui também está postada lá. Tá? Então, está tudo lá para você estudar, não tem desculpa. E eu coloquei alguns aspectos gerais aí. Ó. Entre as doenças neurodegenerativas, a maioria dos casos de parkinsonismo, olha lá, hein? A maioria, não é exclusivo, mas a maioria dos casos de parkinsonismo é causada pela doença de Parkinson, tá? Doença de Parkinson idiopática. O que é idiopática? Sem causa, tá? Sem uma explicação muito evidente. Mas ela está associada com inclusões, de novo, ó, inclusões neuronais, também de proteínas. Mas qual proteína? Aí já não é mais a tal. Alguns livros dizem que o paciente que apresenta Parkinson pode até ter um acúmulo de tal, tá? De proteínas da família tal, mas a proteína, a alteração mais importante no Parkinson já é relacionada com outro tipo de substância, a chamada alfa-sinucleína. Essa alfa-sinucleína, ela é fisiológica, né? Ela precisa estar ali, tá? Na chamada fenda sináptica, no neurônio pré-sináptico, tá? Para fazer o quê? Para promover a liberação de dopamina na fenda sináptica. Sem a alfa-sinucleína, não se libera dopamina na fenda sináptica. Agora, esses pacientes podem ter alterações conformacionais da alfa-sinucleína, ou seja, ela, para ser uma alfa-sinucleína fisiológica, ela tem que estar na forma monomérica. Tá? Quando ela começa a alterar a sua configuração e vira polimérica, tá? Ou seja, ela começa a se agrupar, tá? E vira um polímero de sinucleína, tá? Ela não consegue deixar com que a dopamina saia do neurônio pré-sináptico e caia na fenda sináptica para ativar o neurônio pós-sináptico. Então, preste bem atenção. Quando se fala de Parkinson, estou falando de um acúmulo também de substratos e substâncias. Tá? Onde, em vez de ser neurônios colinérgicos, como é lá no Alzheimer, estou falando de neurônios dopaminérgicos. Onde eles estão agora? Eles estão ali, ó, no sistema nigroestriatal, tá? No sistema substância negra, tá? Conectando com o chamado corpo estriado. Tá? É uma via neuronal importante, dopaminérgica, que é regida pela liberação de dopamina. Agora, quem que promove a liberação de dopamina? Os neurônios produzem a dopamina, isso sai pelo axônio. Quando chega lá na fenda sináptica, é preciso, né, ter alfa-sinucleína para que a dopamina saia do axônio pré-sináptico e caia na fenda sináptica. Então, a presença de alfa-sinucleína é fisiológica e é ela que permite a liberação de dopamina. Nesses pacientes com Parkinson, normalmente ocorre um dano neuronal. Tá? Agora, a base desse dano neuronal, normalmente, é uma alteração conformacional da alfa-sinucleína, por uma predisposição genética, por traumas repetidos, por processos inflamatórios infecciosos. Esses pacientes tendem a alterar a configuração da alfa-sinucleína, que, em princípio, é monomérica. Tá? E ela começa agora a se acumular.
e vira polimérica. Quando ela se transforma nessa forma polimérica, ela perde a sua função. Ora, se ela é uma proteína que precisa existir na forma monomérica para liberar dopamina e agora ela está polimérica, não haverá liberação de dopamina. E o neurônio começa a entrar num processo de acúmulo de proteínas, tá? Levando a uma degeneração neuronal. Agora, tá? Quais outros tipos de doenças também pode ocorrer isso? Tá? Olha lá, atrofia sistêmica múltipla, paralisia supranuclear progressiva, degeneração cortical basal, isso aí tem tudo a ver com Alzheimer, essa DCB, veja lá, associada com inclusões contendo tau nos neurônios e nas células da glia. Então perceba que a tau, o acúmulo das chamadas proteínas da família da tau, as chamadas taupatias, não é exclusivo do Alzheimer. Você pode encontrar também acúmulo de tau em alguns neurônios dopaminérgicos do sistema nigroestriado. Mas é claro que quando se trata de Parkinson, a substância que mais se altera nesses neurônios é a alfa-sinucleína. Tá? Existe o chamado, olha aí, ó, parkinsonismo pós-encefalítico, tá? Que está associado com a pandemia, por exemplo, por influenza em 1918. Então, cuidado, hein? Nós estamos agora na vigência de uma outra pandemia. E nós já sabemos que o Covid-19 tem manifestações neurais também, né? Causando encefalopatia necrotizante hemorrágica. Será que não tem algo a ver também com esse processo? Será que esse vírus, mesmo não causando a morte dos pacientes, não pode levar também no futuro a um processo degenerativo cerebral? Uma sequela, entre aspas, de um Covid-19? A gente tem que tomar muito cuidado e acompanhar isso. Tá? Muito bem. Bom, isso aqui é para a Valéria. A Valéria me apertou no nosso último encontro falando sobre a patogênese, a genética molecular do Alzheimer. Eu andei estudando sobre a genética molecular do Alzheimer. Existe sim alguma relação genética, principalmente no Alzheimer, com mutações no cromossoma 21. Uma alteração no cromossomo, inclusive, relacionada com a síndrome de Down. Tá? Existem também outras pequenas alterações, se eu não me engano, no cromossoma 1 e no cromossoma 14. Então, existe uma base genética para o Alzheimer. Agora, a base genética mais estudada é para o Parkinson. Tá? Veja só que existe uma série aqui, olha, de proteínas alteradas relacionadas com o Parkinson. Vamos ler esse diapositivo. Embora a doença de Parkinson seja esporádica na maioria dos casos, também existem as formas autossômicas e dominantes, e até mesmo recessivas da doença. As mutações pontuais e duplicação no gene codificador de alfa-sinucleína, que é a proteína envolvida na transmissão sináptica, provoca a doença de Parkinson autossômica dominante. Então, perceba que no Parkinson, a genética, né, ela é bem pesada. Algumas mutações, né, nesses neurônios levam à codificação anômala de alfa-sinucleína, permitindo que ela faça o quê? Que ela se transforme nesse polímero anômalo, dificultando ou impedindo a liberação de dopamina na fenda sináptica. A característica do diagnóstico da doença é o chamado corpúsculo de Levy. O que é esse bendito corpúsculo de Levy? Nada mais é do que acúmulo de substância dentro do neurônio dopaminérgico. Que substância é essa? Olha lá, é uma inclusão, né, cheio de proteína dentro do neurônio dopaminérgico, é uma inclusão de alfa-sinucleína. E a ligação entre a alfa-sinucleína e a doença ainda é meio obscura. Hoje a gente já sabe um pouquinho como acontece. Né? O corpúsculo de Levy é um acúmulo de alfa-sinucleína, misturado com um acúmulo de quê? De dopamina. Por quê? Porque se esse complexo alfa-sinucleína, que deveria ser um monômero, agora ele se polimeriza, ele não tem sua função. E ele perde também a capacidade de ser degradado, então ele se acumula. Esse acúmulo de alfa-sinucleína, associado com o acúmulo de outras proteínas anômalas no citoplasma dos neurônios dopaminérgicos, forma o que chamamos de corpúsculo de Levy. Aqui, mais à direita, algumas alterações também genômicas associadas com o Parkinson. Olha lá, 2 outros locos genéticos causadores codificam as proteínas Parkin, que é uma ubiquitina ligase E3. O que é ubiquitina? Nós sabemos que as proteínas são formadas e são degradadas dentro do citoplasma de nossas células. Esse processo de degradação leva em conta o processo chamado de ubiquitinação da proteína. Ela é marcada para ser degradada. Quando existe falência desse processo de degradação da proteína, adivinha? Ela se acumula dentro do citoplasma de nossas células. Tá?
Então, veja só, esse processo da ubiquitinação, tá? Na verdade, é uma reciclagem da ubiquitina a partir das proteínas visadas pelos proteosomas, tá? Sugere que os defeitos da degradação das proteínas também têm um papel importante no Alzheimer. Então, não é apenas a produção de uma proteína anômala, é também a dificuldade de remoção. Tá? Outra pista tentadora vem da associação da doença de Parkinson com mutações em uma proteína quinase, chamada LRR2. Tá? Esse LRRK2 pode exibir também corpúsculos de Levy contendo alfa-sinucleína ou emaranhados contendo, né, proteínas relacionadas à família Tau. Tá? Então, cuidado, hein? Essa proteína Tau ela está presente em alguns casos de Alzheimer, tá? E também em alguns casos de Parkinson. O que essa proteína faz? Ela estabiliza os microtúbulos dos neurônios. Quando ela é hiperfosforilada ou hipofosforilada, ela altera, então, o seu metabolismo. O resultado é um só, é acúmulo dessas proteínas anômalas no citoplasma de neurônios. Tá? E, por último, algumas formas de doença de Parkinson familiar estão associadas com mutações no gene PARC7 ou PINK1, ambos parecendo ser importantes para a função mitocondrial normal. Você, o que tem a ver mitocôndria com Parkinson? Infelizmente, ou felizmente, isso é fisiológico, né? As nossas mitocôndrias também são capazes de produzir alfa-sinucleína. Então, uma alteração mitocondrial pode tanto promover o acúmulo de alfa-sinucleína, mas não se esqueça que se a mitocôndria estiver alterada, ela libera fatores pró-apoptóticos. Então, existe aí uma via genética associada tanto à formação anômala de alfa-sinucleína, quanto à possibilidade de desencadear a apoptose, porque está mexendo com mitocôndria. E dentro da mitocôndria temos diversos fatores pró-apoptóticos, que são cercados pela membrana mitocondrial, pelo chamado BCL2. Quando esse BCL2 está alterado, ele libera completamente esses fatores pró-apoptóticos de dentro da mitocôndria para fora do citoplasma do neurônio. E quando a mitocôndria está danificada, esses fatores pró-apoptóticos caem no citoplasma e promovem a apoptose na célula neuronal. Então, alguns pacientes com Alzheimer e com Parkinson também perdem neurônios. Qual o mecanismo? Dano neuronal, normalmente ligado à via mitocondrial. Tá? Eu não vou entrar em detalhe nesse diapositivo aqui, eu já coloquei esse paper também. Esse é o paper, né? Aqui, ó, né? Teoricamente, uma visão mais ampla, né? Integrada molecular da doença de Parkinson. Lá tem essa imagem aqui. Essa é uma visão, né? Uma sobrevisão, uma visão mais ampla, né? Desse achado, né, molecular na doença de Parkinson. Agora, aqui eu chamo a atenção para quatro importantes processos biológicos relacionados com a doença de Parkinson. Tá? O primeiro deles, olha, uma resposta ao estresse oxidativo. Aqui eu gostei demais desse diapositivo, que ele mostra que o acúmulo também de gordura excessivo em nossos neurônios pode disparar esse processo oxidativo aqui, ó, tá? Dando aqui uma alteração na regulação, tá, da liberação de dopamina. Tá? Agora, não é só isso, olha, você tem também na doença de Parkinson ativação do sistema imunológico, você tem aqui um estresse relacionado com o retículo endoplasmático, tá? E também um estresse associado com a mitocôndria. Então, esse estresse gerado pelo Parkinson, que leva a um acúmulo de proteínas e também a perda e a morte de neurônios, tem quatro componentes importantes aqui, ó. Um estresse oxidativo, então a resposta ao estresse oxidativo, tá? Um funcionamento lisossomal endossomal alterado, uma alteração, uma resposta de estresse no retículo endoplasmático, tá? E uma resposta também oxidativa aqui na mitocôndria. Tá? Isso leva à morte, relacionada também com a resposta imunológica nos pacientes que têm doença de Parkinson. Então, de uma forma mais bioquimicamente falando, os processos bioquímicos mais envolvidos na doença de Parkinson são ativação de células imunológicas, tá? Oxidação de substâncias, normalmente associadas com acúmulo de lipídios intraneuronais, oxidação de proteínas dentro das mitocôndrias, tá? Que leva com que ela abra os seus canalículos e libere fatores pró-apoptóticos, e também um estresse ligado ao retículo endoplasmático, que é onde ocorre, né, o embalar e a secreção de proteínas. Nesses quatro momentos aí, você vai ter um estresse no neurônio, isso vai levar tanto ao acúmulo de proteínas anômalas quanto à morte desse neurônio. Tá? E o paciente começa a apresentar a clínica de parkinsonismo.
Agora, por que parkinsonismo? Por que não uma demência? Porque os neurônios que estão comprometidos aqui são os neurônios dopaminérgicos, enquanto que no Alzheimer, muito mais os colinérgicos. Morfologia. Qual é o achado morfológico, tá, mais importante relacionado com a doença de Parkinson? Qual é? Você tem um achado macroscópico típico da substância negra. O que é isso? Que achado é esse? Você tem uma despigmentação da substância negra. Olha a substância negra aqui, olha. Fisiologicamente disposta, anatomicamente disposta, que está cheio de neurônios dopaminérgicos, e aqui de um paciente com Parkinson. Você tem a despigmentação, a despigmentação da substância negra. Essa é a imagem do Robbins, mostrando a macroscopia, a morfologia da doença de Parkinson. Então, a microscopia tá, inclui perda de neurônios pigmentados e catecolaminérgicos nessas regiões associadas com gliose. O que é gliose? Nós sabemos que no cérebro, né, quando você perde neurônio, não existe fibrose. Na verdade, os astrócitos gemistocíticos é que vão chegar até o local da lesão e depositar proteína ácida fibrilar glial, GFAP, esse é o nome da proteína, produzida pelo astrócito. É o astrócito, que é uma célula da glia que promove o reparo neuronal. Então, quando ocorre morte desses neurônios dopaminérgicos ou catecolaminérgicos, ocorre ali, então, um processo cicatricial chamado de gliose. Quem promove a gliose? Os astrócitos gemistocíticos. Você vai encontrar na microscopia os chamados corpúsculos de Levy, que consistem em filamentos finos, densamente empacotados no núcleo, mas dispersos na borda, no citoplasma, compostos por alfa-sinucleína. São inclusões individuais ou múltiplas, intracitoplasmáticas, eosinofílicas, redondas a alongadas, que muitas vezes têm núcleo denso. É isso aqui que eu estou falando. Esse é um corpúsculo de Levy. Olha lá. Um acúmulo de sinucleína, alfa-sinucleína, tá? Que agora, na sua forma polimérica, né, e não monomérica, se acumula lá no axônio. E esse acúmulo vai subindo pelo axônio até chegar no corpo neuronal. Chegando no corpo neuronal, isso vai se acumular tanto, podendo fazer o quê? Ou levar à necrose, ou disparar mecanismos pró-apoptóticos na mitocôndria, levando o neurônio à apoptose. Essa célula morre, tá? Ou por necrose ou por apoptose. Se ocorrer necrose, haverá um processo inflamatório pequeno localizado. Posteriormente, haverá também uma cicatriz glial, uma gliose. Por apoptose, não. Você tem apenas perda de células, mas não tem uma resposta inflamatória bem evidente. Então, a característica microscópica da doença de Parkinson é a presença dessa chamado corpúsculo de Levy. Tá? Então, perceba que tanto o Alzheimer quanto o Parkinson são processos degenerativos. O que muda? A substância acumulada, tá? E onde ela se acumula. Normalmente no Alzheimer mais neurônios colinérgicos, né? E aqui muito mais dopaminérgicos. Tanto é que o tratamento é diferente, né? Aqui é a reposição de dopamina. Tá? Lá é muito mais uma tentativa de repor a acetilcolina. É outro tipo de mecanismo, outro tipo de fisiologia. Bacana? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Era isso que eu queria falar com vocês. Acho que ficou bacana, 1h05 de conversa. Né? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, doutor. Oi? Eu tenho. Sim, Aline, pois não. Se o problema a gente olhou que era na alfa, lá naquela... E agora o senhor falou que é só reposição de dopamina, não vai estar bloqueado pelo acúmulo daquele polímero lá que o senhor citou antes? É que eu esqueci de anotar o nome. É verdade? Mas nem todos os neurônios vão estar comprometidos, né? Esse que é o detalhe. Você tá para tentar que aqueles neurônios que ainda estão preservados, né, comecem a aumentar a síntese e a liberação de dopamina, né? É o que você pode fazer com o paciente. Concorda comigo que ele perdeu uma quantidade enorme de neurônios dopaminérgicos, mas alguns são residuais e às vezes funcionantes. A tentativa é repor essa dopamina, né, para tentar melhorar essa comunicação entre os neurônios dopaminérgicos da substância negra com o corpo estriado. Tá. Obrigada. Nada. Vamos mais. Professor, o senhor havia dito que a alfa-sinucleína é necessária para a liberação de dopamina na forma o natural poli ou monomérica? Monomérica. Monomérica é o fisiológico.
Quando ela se polimeriza, ela dificulta ou praticamente impede a liberação de dopamina na fenda sináptica. Tá ótimo, obrigada. Nada. Professor, quando a gente pensa na etiologia do Parkinson, quando fala lá que tem associação de fatores ambientais, os pacientes que estão submetidos lá a metais pesados, aqueles pesticidas, organofosforados, o processo fisiopatológico é o mesmo de degeneração? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Tá? Então, a gente tem que, né, nesses pacientes, procurar saber qual é o histórico dele, né, social, né, histórico familiar, porque existe uma ligação familiar importante, né, as pessoas que têm Parkinson, na família, alguém tem no passado Parkinson, né, ou ele teve contato com metal pesado, ou ele teve algum tipo de encefalite viral, normalmente, no passado, algum tipo de meningoencefalite viral, né, não se sabe, acho que se sabe é que existe sempre uma doença de base. Existe sempre um fator, né, causal básico, que pode ser genético e pode ser ambiental. Muito bem colocado por você. Agora, quais são esses fatores ambientais? Muito mais relacionados com toxinas exógenas e processos inflamatórios infecciosos. Bem colocado. Olha. Alguém mais? Diga, Josiel. Fala aí. Levantou a mãozinha, não vai falar? Gente, valeu? Não sei o que vocês acham. Não valeu nada. Foi bobeira. Gostei, Foi ótimo. Foi excelente, professor.